Estamos de volta para mais um bloco, conversando com o secretário Aberson Carvalho, mas além de secretário, ele também está na presidência do Progressista Municipal, que acaba de vencer as eleições junto com o prefeito Bocalon. Você continua na presidência até quando? Do PP? Eu costumo dizer que o partido ele precisa ser democrático, né? Enquanto o governador, enquanto progressistas entenderem que a gente deve caminhar e estar levando o partido à frente, estarei à disposição porque eu sou um soldado do partido. Na verdade, o partido nesta eleição municipal, ele se tornou o maior partido do Acre, conquistando 14 prefeituras, 3 vice-prefeitos e 69 vereadores. Isso demonstra a força do progressista. Nunca na história do Acre nós tínhamos feito uma bancada tão grande, 6 vereadores eleitos no Progressista na capital, mais de 42 mil votos, mais de 4 mil votos de legenda, e isso mostra o tamanho que o progressista tem. Esse crescimento, ele não é... Porque a gente já viu o MDB passar no mesmo processo. Vimos o PT no mesmo processo. Ele não chega, de certa forma, num momento que ele é perigoso para 2026? Astério, essa sua pergunta é interessante, que eu mesmo falei para o governador. A gente analisando a eleição, eu disse, governador, em 86, o MDB era este PP. Exatamente. Tinha tudo. Em 2008, 2004, o PT era este tamanho, este cenário. E o grande problema que nós temos deste momento é saber administrar o poder, porque o poder é um problema. Exatamente. Como administrar e como conciliar o tamanho que saímos para dar resposta à população, isso é o que vai nos dizer. Porque pode observar, 86, o MDB estava ali de 83 a 86, 80, até 90. Sim. Quando vem 90, MDB perde, PMDB perde, é o governo, começa um declínio e vem historicamente. Quando vem 2004, 2008, você tem um PT forte, muito forte, e posterior a isso começa também seu declínio. Na política é ciclo. A gente precisa compreender que este é o nosso momento, mas que ele é um ciclo. E nós precisamos ter maturidade de renovação. Um fenômeno que eu acho da política, fora da curva, é o Kassab. O Kassab, ele consegue justamente reinventar seu ciclo. Sim. E se mantém um partido dentro de uma esfera. Nós temos que aprender a ter essa habilidade, porque a conquista do povo, a conquista do voto, ele é uma conquista muito pontual. Ele é de sentimento, ele é de ação, ele é de empatia. O voto você não vota de forma racional 100%. Ele é 40% razão e 60% sentimento. Talvez até mais sentimento. É muito mais sentimento. Não é? A gente viu aquela fotografia de 2018. Em 2022, ela foi fragmentada e o governador Gladys derrotou todo mundo. Aí depois ele estendeu a mão, porque ele é disso, trouxe de volta muitos. E para 2026 a gente tem no campo da conservador, da direita, de centro-direita, provavelmente 3 candidatos, ou 2 candidatos, basicamente, que seria a vice-governadora Maiúza e o senador Alan Rick. Quer dizer, a esquerda não tem mais chance nenhuma, pelo menos não terá em 2026, é a suposição que a gente tem. Como é que você vê esse racha mesmo aí, nesse campo? Astério, eu não vejo muito o racha em si. A gente está falando de prospecções de um estado conservador, que é o Acre, um estado de centro-direita, que é o Acre. Eu não costumo dizer direita, esquerda, enfim, porque dentro da teoria não é bem como é a prática. Eu tenho essa dificuldade. Porque quando você fala da esquerda e quando você fala de direita, na concepção econômica, que é de onde vem, sociológica, nós estamos falando de o direita é algo que é liberal. Então, como é que eu posso ser liberal e conservador nos costumes? Liberal só no campo econômico? Por exemplo, nos Estados Unidos, contradição, nos Estados Unidos, os democratas são mais de direita e os republicanos são mais de esquerda. Que é o inverso. É uma contradição. Então é uma contradição. Então é muita realidade. Então eu não vejo por esse campo. Mas eu vejo sim que hoje está em alta a questão de uma agenda conservadora. Porém, a gente precisa compreender
que o Estado exerce um papel econômico muito forte, não só no Acre, mas no Brasil e no mundo. E quando você começa a ver que defender uma linha de emancipação econômica, que o Estado, que as empresas devem funcionar por si só, livre regulação de mercado, você começa a perceber, e aí a pandemia nos trouxe isso, que se não fosse a intervenção do poder do Estado, tava tudo todo mundo quebrado. Então, assim, é necessário entender dali, né? que o Estado, eles têm justamente essa função, garantir que as ações possam ser efetivas até em momento de crise. Né? Então, isso é muito importante. Mas eu vejo hoje os dois candidatos Só uma pausa. O presidente Bolsonaro, ele cometeu muitos equívocos na pandemia, até por ser negacionista, mas na área econômica, ele socorreu todos os estados e as prefeituras. Naquele momento... Ele fez um grande governo nessa área econômica da pandemia, isso é inquestionável. Naquele momento não tinha como não fazer. Não tinha outra alternativa. Ali é o papel do Estado. Né? Até o ministro dele, que era o Paulo Guedes, né? Que ele é da teoria liberal, do Estado mínimo, né? Naquele momento ele disse, não, nesse momento nós estamos numa catástrofe. Dentro da guerra, dentro da catástrofe, o Estado se faz forte e presente. E isso garantiu a gente sair da pandemia com menor dano, eu falo financeiramente, porém endividados, né? Porque a gente gerou dívida. Muita. Né? Mas eu costumo dizer, e aí é a minha linha econômica, que a gente fica discutindo o endividamento, né, do que o Brasil está endividado, que o mercado internacional quer um ajuste fiscal do governo agora, precisamos ter, mas vale a gente fazer uma reflexão. Os Estados Unidos devem 30 vezes o seu PIB. Mais de trilhões. Então, 30 vezes o seu PIB. O Brasil utiliza 80% da dívida pública do Brasil, é do PIB. Então, o Brasil ele tem uma dívida pública alta? Tem, mas não é equiparado a uma China, uns Estados Unidos, outros países desenvolvidos. Dividaram para se desenvolver. E a gente hoje está discutindo numa economia mundial que a gente precisa ser mais prudente para não se endividar, sendo que outros já o fizeram. Enfim, é uma discussão que a teoria tem que levar. Sim, voltando para 2026, como é que está a 2026 eu vejo muito senadora posta. Maílza? Eu vejo muito posta. Senadora não, vice-governadora. Ela deverá... Eu vejo os dois candidatos postos, né? Eu não vejo outros ainda. Eu vejo muito claro a governadora ir para a reeleição, é legítimo dela. Eu acho que é um processo natural. E óbvio que desde 2022 o Alan já no discurso da sua posse, ele faz já um discurso já no processo de transição de candidatura. É possível uma composição, o Alan indicar um vice? Por exemplo, o seu primeiro suplente, Gemil? Teve uma vez que eu falei para você aqui, e até saiu num dos jornais, que eu disse que eu já vi na política até boi voar. Né? Na política tudo é possível. Tudo é possível. Óbvio que cada um tem sua perspectiva, cada um tem uma percepção, cada um tem o seu olhar. Mas na política eu costumo dizer que tudo é possível. Porém, o que está posto agora é cada um levando à sua frente. A gente do Progressista, a gente tem o grande objetivo de ter a Maílza como candidata a Senado, o Gladson como nosso senador, e aqui estão postas as nossas prioridades. O Jorge Velho inaugurou uma era em que secretário de Estado não podia ser candidato. Que ele, em tese, ele acreditava na unidade da base dele na Assembleia Legislativa, porque ele tinha essa necessidade. O Binho sustentou, mas o governador Tião Vendo passou 8 anos, ele quebrou isso. Falou, não tem nada a ver, volta ao que era antes, que os secretários poderiam ser candidatos. Como é que você vê essa questão? Porque tem muitos secretários municipais, estaduais, tem gente da área federal e tal, que pretende disputar. Astério, eu acho que é muito relativo. Vou ser bem sincero, é muito relativo. Hoje, com a não coligação proporcional, exatamente, o fortalecimento do partido é necessário. Para ter fortalecimento do partido, tem que ter nome de gente com voto. Sim. O PP só fez 6 porque tinha muitos candidatos fortes. Só fez 6 vereadores porque tinha muitos candidatos fortes e que os 6 mais votados foram. Quando a maioria das pessoas diziam que nós faríamos 4. Fizemos 6. Eu ainda coloquei 5. Isso mostra, né, Astério? Isso mostra que a gente precisa de gente com voto. Se o secretário tem, ok. Se é o projeto do governo, tem que se avaliar. Nenhum secretário vai ser candidato de si mesmo. Você não é candidato de si mesmo, pelo menos é minha percepção, minha visão de mundo. E quando eu vejo que se o governo tiver necessidade de convocar o Exército para somar forças, talvez seja uma questão muito mais do momento da política. O Jorge, na época do Jorge, naquela época lá atrás, nós tínhamos as coligações. Fazíamos aquele chapão
que eram vários partidos, Exatamente. e aí você você construía as legendas. A metodologia agora é outra. Ou faz a federação, ou o partido sai só. O PP saiu só e fez a maior bancada. Né? Isso demonstra a força e o trabalho com excelentes nomes que nós colocamos na disputa. Nomes estes que alguns perderam, outros ganharam, mas faz parte da política. Né? Para encerrar, o PP faz a presidência da Câmara? A gente vai discutir, né? Eu acho que a presidência da Câmara passa por um diálogo com o prefeito Bocalon. Eu acho que a gente precisa compreender um pouco a dinâmica, como foi formada, mas isso é uma discussão que ainda vai acontecer. Eu acho que o debate da presidência da Câmara foi antecipado. Muito antecipado. Muito antecipado. Eu acho que a gente precisa olhar... Na noite da eleição já estava falando isso. Precisa olhar para o cenário. Mas foi vereador eleito que saiu na frente. Não foi nem a imprensa. Enfim, mas eu acho que é hora de pisar no freio, conversar com a coligação que se elegeu, avaliar os melhores cenários e se discute isso dia 31 de dezembro, dia 1º, que é onde de fato ocorre a eleição. E aqui, meu amigo, eu quero aqui agradecer muito essa oportunidade de a gente fazer esse bate-papo sobre política, porque muitas vezes a gente tem uma negação muito da população do momento da política. Você vivencia a eleição, depois você apaga e você não discute. E eu acho que é muito importante esse papel que a gente exerce, debatendo e olhando para o futuro. Secretário, muito obrigado, sucesso. Dezembro está chegando. Muito obrigado, Astério. Só para dizer aqui a você, trabalhador da educação, professor da nossa rede, servidor da educação, há uma grande discussão hoje sobre a VDP. Quando será pago a VDP da educação? As outras, né, polícias, militar, IAPEM, outras instituições já receberam e a educação ainda não. Nós ainda não anunciamos, porque a gente ainda está olhando as receitas. O que vai cair hoje, dia 20, cai o recurso, o repasse do governo federal e a gente precisa ter todo este controle de gasto para poder saber qual o compromisso nós vamos assumir. Mas é um compromisso do governo o pagamento da VDP e a gente em breve vai estar anunciando qual será a data do nosso pagamento da VDP. Está previsto para novembro. Nós estamos só vendo o comportamento da Receita para poder falar com você, professor, sobre a questão da VDP. Quando sair o resultado, você vem aqui. Na hora. Tá bom? Obrigado, secretário. Eu vou para o intervalo comercial. A gente volta já para o terceiro bloco falando de um evento muito importante, gente, que é um incentivo muito grande que a gente vai ter. Daqui a pouco eu explico melhor. Já, já.